Meu nome é Fernando Michel, sou cientista político e colunista do blog Conhecimento a Michel. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Política com Michel. Uma ótima sexta-feira para todos, espero que todos estejam bem. Em nosso episódio de hoje vamos falar sobre Barroso, novo presidente do STF. O novo presidente do STF ele defende o papel da Corte como resultado de estrutura institucional e elogia militares pela resistência ao golpismo. Sobre o fantasma do bolsonarismo que ainda assombra o Congresso, também iremos falar um pouco sobre essa PEC, que é na verdade uma inconstitucionalidade. Eles querem tirar os poderes do STF e virar os poderosos, do poder. Ontem o ministro Luiz Roberto Barroso ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, o STF, e delineou as orientações que guiarão suas ações lá na Corte ao longo dos próximos 2 anos que ele será o presidente. Em um discurso dividido em 3 partes, seguindo aquela tradição dele, ele enfatizou a importância de moderação e diálogo entre o Supremo e os poderes, bem como a sociedade. Uma abordagem que planeja fortalecer o poder. Na democracia, palavras de Barroso, não existem poderes dominantes, assegurando a independência de cada um. Expressou o ministro de uma forma bastante clara, dirigindo-se explicitamente ao presidente do Senado e do Congresso, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, respectivamente. Nessa linha de raciocínio, ele acrescentou que conviverá de forma harmônica, sendo parceiro institucional em prol do bem do Brasil. A cerimônia de posse do presidente Barroso, ela contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Este evento ele ocorreu em um momento de intensa tensão entre os poderes legislativo e judiciário. Um dia após o Senado aprovar um projeto de lei estabelecendo um marco temporal, contrariando a decisão do Superior Tribunal Federal. A votação da proposta ela foi uma resposta ao Supremo, que havia rejeitado essa tese descabida na semana anterior, argumentando que apenas áreas ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição Federal de 1988 podem ser demarcadas. Entre os parlamentares e frentes temáticas, existem algumas críticas contundentes ao que estão chamando de usurpação de competência por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF. Na Câmara dos Deputados, começou a ser discutida uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que na verdade é uma PEC inconstitucional, que estabelece a prerrogativa do Legislativo para poder anular decisões do Supremo Tribunal Federal, transitadas em julgadas que ultrapassam os limites constitucionais. Em relação à sucessão de Rosa Weber na presidência da Corte, a ministra ela se despedirá do Supremo devido à sua aposentadoria compulsória, devido à sua idade, 75 anos. Barroso, nesse caso, ele afirmou que a judicialização generalizada da vida no Brasil não representa ativismo, mas é intrínseca ao desenho institucional do Estado. O ministro ele argumenta que a Constituição brasileira ela não apenas organiza o Estado, mas ela também aborda questões como a proteção das minorias, que é o mais importante, e o sistema econômico. Nesse contexto, o recém-empossado presidente do Supremo ele salientou que ao incluir uma questão na Constituição, em grande parte, estamos retirando-a do âmbito político e a colocando no domínio jurídico, no domínio do direito
constitucional. Barroso enfatizou que essa é a raiz da ampla judicialização da vida no Brasil. Ele esclareceu que não se trata de ativismo, mas sim de desenho intrínseco ao funcionamento institucional. O ministro ressaltou que nenhum tribunal em todo o mundo lida com tantos temas divisivos da sociedade. Esse discurso do Barroso ele abordou uma extensão de 10 páginas e foi organizado em 3 segmentos. O ministro Barroso ele ilustrou os desafios de liderar o STF usando a metáfora de um equilibrista. Além disso, o Barroso delineou as diretrizes de sua gestão, que, segundo ele, vai buscar aprimorar a eficiência da justiça, promover os direitos fundamentais e contribuir, claro, para o desenvolvimento sustentável do país. O presidente também manifestou o desejo de melhorar o diálogo com a sociedade brasileira, dissipando algumas incompreensões e alguns mal entendidos. Barroso também, nesse caso, ele enalteceu os militares, aqueles militares que se destacaram ao resistir ao golpismo, ao ataque das instituições, aqueles ataques antidemocráticos, especialmente aqueles que ocorreram lá no dia 8 de janeiro em Brasília, na sede dos 3 poderes. Barroso e Edson Fachin formalizaram suas posições como presidente e vice-presidente, respectivamente. O ministro mais antigo, que é o Gilmar Mendes, ele elogiou a trajetória de compromisso institucional e democrático de Barroso, além de Gilmar Mendes ter salientado que a corte, ao longo dos anos, passou por diversas ameaças provenientes de um populismo que carecia de respeito democrático. Mendes mencionou os insultos e falsidades dirigidos aos membros do STF e classificou esses eventos do 8 de janeiro como o pico intento dos golpistas. O evento ele contou com a participação de Maria Bethânia, que entoou o hino nacional no início da cerimônia, essa cerimônia solene, além de figuras políticas e autoridades do sistema judiciário. A posse atraiu representantes de diversas esferas, desde a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, que é a empresária Luiza Trajano, até líderes de movimentos sociais como o Preto Zezé. Preto Zezé ele lidera a Central Única das Favelas, a CUFA. Também marcaram presença os governadores de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, do PL Rio de Janeiro. A PEC, que busca anular decisões do STF, ela já começa a tramitar na Câmara. Essa proposta de emenda à Constituição busca viabilizar ao Congresso e reverter decisões do Supremo Tribunal Federal. Deu início ao processo legislativo na Câmara. Isso já aconteceu anteontem, depois que o deputado Domingos Sábio, claro, lá do PL Minas Gerais, da base do ex-presidente da República, ele obteve o apoio de 175 parlamentares que assinaram esse absurdo, mais um. Eram necessárias pelo menos 171 assinaturas, ele conseguiu 175. Essa PEC ela fosse protocolada no sistema da Casa e conseguiu. A PEC ela faz parte da investida do Congresso contra a resolução do STF. Mais uma vez, analisamos observamos o Congresso que busca apenas poder, demonstrar poder, e não conseguimos observar nada que seja pró da população brasileira. Eles querem retirar as decisões do judiciário, assim quando for do seu entender. Para que a solicitação ela seja aprovada, vai ser necessário o aval de 3/5 da Câmara e do Senado. A notícia que eu acabei de passar nesse episódio, ela destaca um momento crucial na democracia brasileira.
A posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e os desafios que ele e a Corte eles enfrentarão nos próximos anos, já com essa disputa contra o Congresso. Como cidadão atento, eu gostaria de compartilhar minha opinião sobre a situação. Primeiramente, é fundamental entendermos a importância do Supremo em nosso sistema. O Supremo Tribunal Federal ele desempenha um papel bastante importante, um papel central na defesa da Constituição, na garantia dos direitos fundamentais e na manutenção do Estado democrático de direito. É um bastião da justiça, ele equilibra os poderes e assegura que a lei ela seja aplicada de maneira justa e imparcial. Isso não pode ser retirado do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, essa proposta que estamos vendo, essa PEC, que visa permitir ao Congresso anular decisões do STF, ela representa uma potencial ameaça à independência e à eficácia da nossa Suprema Corte. A Constituição é a base sobre a qual a nossa democracia se sustenta. A nossa democracia já é frágil e qualquer tentativa de minar suas disposições ela vai resultar com certeza em um desequilíbrio, enfraquecimento das instituições. A independência do STF ela é crucial para poder garantir que a justiça ela seja feita de acordo com os princípios constitucionais, sem influências políticas indevidas. Os ataques à sua autoridade e essa tentativa absurda de limitar suas competências podem minar a confiança na justiça e colocar em risco a estabilidade democrática. É meio ambíguo uma PEC ser inconstitucional. Mas diante desse cenário é vital que nós, como sociedade, estejamos atentos e nos informemos sobre os acontecimentos políticos e jurídicos que mudarão nosso país. Precisamos ficar atentos, defender a integridade, porque o Congresso ele é costumaz na questão de votação às escuras, sem a sociedade brasileira ter acesso ao que está ocorrendo. Não podemos deixar que nosso Estado Democrático de Direito seja atingido dessa forma. Espero que tenham curtido esse episódio do nosso podcast. Acesse minhas redes sociais, meu Instagram é o @fernandomichel55. Estou também lá no Facebook, Spotify e eu tenho diversos artigos educacionais e notícias no meu blog, o conhecimento.amichel.blogspot.com. Até o próximo episódio, galera, meus camaradas, e um ótimo final de semana. Boa sexta-feira para todos.